Vamos dar continuidade no nosso livro, agora no exercício 6. Esse é o livro que nós estamos seguindo, Projetos de Ciência de Dados com Python. Se você quiser comprar esse livro, dá uma olhada no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É bem legal que se você conseguir comprar o livro, porque você vai ter o livro como se fosse uma apostila, né? Você vai conseguir é, é, sempre ter um material aí de referência, de consulta. O livro também ele é bem legal. Mas, se você não puder comprar o livro agora, tá tudo certo, a gente continua a partir daqui. O exercício 6, ele aparece na página 44 do livro em português. Nós vamos começar a resolver essa parte que trata da visualização de dados e da exploração de dados, explorando o limite de crédito e as características demográficas. Você lembra o que são características demográficas? Se não lembra, dá uma olhada no Google, pesquisa no Google, tá? Fica como exercício para vocês. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo minha tela, eu já estou aqui no Google Drive, como nós temos feito. Eu vim aqui nesses três pontinhos no exercício 5, vim Make a Copy, aí eu fiz uma cópia do exercício 5 para o exercício 6. Coloquei esse nome aqui para ficar padronizado. Dei 2 cliques aqui, ele abriu para mim uma nova aba. E nessa nova aba, já com o nome certinho, eu coloquei aqui só alguns títulos e subtítulos, coisas que vocês terão que fazer aí no notebook, tá? Então aqui para facilitar para a gente, eu coloquei o passo a passo. A primeira etapa do exercício 6 da página 44 é importe matplotlib.pyplot, ASPLT, e importe matplotlib, asmpl. Essas duas formas de importação aqui do matplotlib são recomendadas pela documentação. Porém, o que é mais comum é a gente importar esse módulo pyplot e chamar ele de PLT. Isso porque grande parte do que a gente usa do matplotlib está aqui no pyplot. O matplotlib é uma biblioteca no Python utilizada para visualização de dados, para você criar gráficos, elementos gráficos na tela. Muita coisa já está pronta para você. Então, você quer criar um gráfico de barras, já está pronto, só usar. Você quer criar um histograma, já está pronto, só usar. E por aí vai. Vamos lá. O que ele faz aqui em sequência, ainda na página 44, é mudar a resolução, né, o DPI aqui das figuras que serão geradas. Isso nós não vamos fazer aqui no notebook, porque eu testei mudando aqui o DPI e a imagem ficou gigante aqui no meu notebook. Você pode testar aí, mas nós não vamos fazer. O que nós vamos fazer é só utilizar esse matplotlib inline. Ele diz aqui que renderiza a plotagem automaticamente, tá tudo certo. Então eu vou executar isso aqui. O próximo passo é gerar os histogramas para a variável age. Então a gente tem essa coluna age e tem também o limit ball de limit balance. Então essas duas colunas aqui terão os seus histogramas agora aqui na tela. Nós vamos fazer df clean 2 ponto, ponto não, abre colchetes de novo, porque nós vamos nos referenciar a duas colunas, age e limit ball. Beleza? Agora, ponto .hist, para a gente criar um histograma. Vamos executar? E vai dar um erro, claro, porque dfclean2 não está definido. E não está definido porque nós não executamos todas as células. Temos que executar, não necessariamente todas as células, mas todas as células que influenciam na criação de dfclean2. dfclean2 foi criar, é um data frame que foi criado em algum momento aqui desse notebook. Nós precisamos que ele seja definido. Como nós fechamos o notebook, o Colab, abrimos de novo, criamos inclusive um novo, né, notebook, isso aqui não foi definido ainda. Runtime, run all. Ok? Agora sim ele vai executar tudo aqui pra gente. E vamos ter dois histogramas. Perceba que fica aqui um textinho chato aqui. Coloca um ponto e vírgula, executa de novo. Ponto e vírgula, executa de novo, ele tira o textinho pra gente. Vou tirar um pouquinho o zoom, pra gente visualizar. Então temos age e limit ball.
Isso aqui são dois histogramas, ainda tem um pouquinho de overlap aqui de números, dá pra gente melhorar isso aqui, tá? Com o Matplotlib a gente pode ter muita flexibilidade, mas o que nós vemos aqui é que nós temos distribuições assimétricas dos dois lados, não é? É mais comum uma pessoa ter esse limite ball é, mais próximo de zero. Inclusive aqui, essa modo como a gente está visualizando aqui deixa uma impressão que esse valor está bem próximo de zero, mas nós vamos ver que ele trava aqui no mínimo sendo 10.000, né? Porque nós temos valores muito grandes, isso aqui está empurrando, tá distorcendo a visualização. Mas nós temos valores mais próximos de 10.000, aqui parece que é zero, mas mais próximos de 10.000 do que valores mais próximos de 800.000. É muito mais fácil você ter valores mais próximos de 10.000 do que 800.000 pessoas, né, com esses valores. E na idade, nós temos pessoas aqui, possivelmente aqui em 28 anos até os 40 anos, é razoável a gente dizer que a maior parte do nosso dataset está entre 28 e 40 anos aqui, tá? Beleza. Vamos falar sobre gráficos como esse mais tarde, então, eu digo, em outras aulas. Então, vamos seguir para a próxima etapa. Estatística descritiva. Então, nós selecionamos o data frame, as colunas, e vamos fazer um describe. E agora nós vamos ter os valores de estatística descritiva. Esse exercício, o exercício 6, a parte 3, está na página 45. E aí nós temos aqui as estatísticas para a coluna age e limit ball. Uma coisa interessante de se notar aqui, principalmente, são os máximos e mínimos, para você verificar aí se faz sentido, né? Faz sentido alguém com idade de 21 anos tendo um cartão de crédito lá? Faz. Então, a menor idade é 21. Tudo certo. Se tivesse menos que 18, por exemplo, você poderia se preocupar. Para alguns países, menos de 21, a gente deveria pelo menos questionar se faz sentido ou não. Idade negativa, não existe. Idade muito alta aqui, também vale a pena questionar. O valor mínimo, limit ball, deveria ser o mínimo, deveria ser zero. É interessante você entender por que tem 10.000. Pode ser que quando libera para alguém, né, o cartão de crédito, o limite de crédito, sempre libera com mínimo de 10.000. Então é o que a gente assume aqui, né? Mas vale a pena também entender com mais detalhes. Eu digo vale a pena entender porque no dia a dia você vai ter contato com outras pessoas de negócio, tá? Se tivesse negativo aqui ou muito baixo, R$ 50, né? Aí se bem que tem alguns bancos que liberam limite lá para você de R$ 50. Mas vale a pena entender, pelo menos se faz sentido ter alguém com limite assim e tal. Então é interessante saber. Ou então se estiver muito alto aqui também. E nós temos aqui a mediana, a média, são coisas que nós vamos falar com mais detalhes mais para frente. Na página 46, o autor ele comenta, né, que os valores aqui do balanço aí que cada um tem direito são dólares taiwaneses e que seria interessante transformar isso aqui para uma moeda que você está mais acostumado, então fica a critério, a gente não vai fazer isso. E na sequência, nós temos a contagem de ocorrências por categoria em education. Então, por enquanto, a gente só está explorando de maneira bem geral mesmo, nós estamos entrando nos detalhes, tirando grandes insights aqui. Por enquanto, nós estamos só tateando os dados que nós temos à disposição, tá? Na parte 4, obtém as contagens de valores da característica education. Então, ele comenta que a característica ou a feature, né, education, é uma feature que é categórica, certo? Então, ah, ele vai falar aqui de education, deixa eu dar uma olhada. Ele vai falar de education, mas ele vai falar um pouco mais à frente. Então, vou continuar aqui na página 46, no exercício 4. Vamos dar uma olhada só na distribuição de education aqui no nosso dataset. A gente tem df clean 2. Vamos pegar aqui education apenas e fazer um value e counts. E nós temos aí a distribuição, sendo que o 2 é o que mais ocorre. Ele comenta que, na verdade, é que o 0, 5 e 6
não estão documentados no nosso dicionário de dados. Então, o 0, 6 e 5 não estão documentados. E 4 é outros. Então, o que ele recomenda fazer aqui num próximo passo é transformar o 0, 5 e 6 em outros, que é o 4. Ok? É, é algo que a gente tem que ter, ele diz aqui, o consentimento, né, do nosso cliente, ou seja, tem que ser conversado para você assumir que 5, 6 e 0 são, você pode colocar em outros, porque pode simplesmente estar faltando documentação, mas alguém pode saber, não, eu sei o que significa o 5, o 6 e o 0. E aí você tem que dar significado para as coisas, né? Atualizar a documentação e por aí vai. Nós vamos fazer aqui um to replace de 0, 5 e 6 e vamos transformar tudo que for 0, 5 ou 6 para outros. E outros é igual a quê? É igual a 4. Ok? Esse aqui é o value. E nós vamos fazer essa modificação in place. Isso significa que nós vamos substituir o 0, o 5 e o 6 que aparece na coluna Education. Nós vamos substituir para 4, que esse 4 tem o significado de outros. O 0, 5, 6 não tem nenhum significado até o momento, porque eles não aparecem na documentação. E nós vamos fazer essa modificação no nosso data frame original. Então, se a gente não colocar em place aqui, ele vai mostrar para a gente o resultado, ele vai gerar uma nova coluna sem esse 0, 5, 6, tudo isso aqui foi transformado para 4, porém ele não modificou o nosso data frame original. Agora, se nós colocamos o in place aqui e executar, ele vai modificar o data frame original e nem vai mostrar nada aqui para a gente como retorno, mas ele modifica lá o original. Agora nós vamos fazer na sequência, inclusive ele faz aqui na mesma linha, ele não usa um novo, mas ele faz um value counts para verificar se deu tudo certo, ainda na página 46. E nós vemos que não temos mais o 0, o 5 e o 6. Tá? Não temos mais ele porque eles foram substituídos. Perceba que foi tudo somado aqui para categoria 4. Contagem de ocorrências por categoria marriage. Então, o que nós vamos fazer aqui é utilizar o mesmo código, marriage, e eu recomendo que você não copie e cole, que você escreva para você se acostumar com Python, com pandas e por aí vai. E temos essa distribuição com 2, 1, 3 e 0. Com marriage, o que é observado é que esse 0 aqui não está no nosso dicionário de dados. Lembra do dicionário de dados? O dicionário de dados ele diz o significado de cada coluna. Então não está na descrição do nosso dataset. A gente não sabe o que significa o 0. Agora o 2, 1 e 3 nós sabemos, porque está no nosso dicionário de dados, na descrição do dataset. Como nós não sabemos o que o 0 significa, nós vamos transformar ele em 3, que seria, no caso, outros, equivalente a outros. Então, nós vamos utilizar esse mesmo código aqui no 6.7. Aqui, marriage, o 0. Nós não precisamos de colchetes porque é um valor só, nós vamos transformar em 3, que é igual a outros para essa coluna aqui. E aí nós vamos executar. Executamos, ele transformou o que era 0, 48, agora soma aqui com 3, que virou 334. Fizemos essa modificação em place, está tudo certo. Na sequência, o autor ele vai discutir as características ou as features categóricas. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. E vai falar como que nós podemos tratar as features categóricas. Geralmente, o que nós fazemos quando nós temos features categóricas, como a cor do carro, a cor do veículo, né? Ou até quando nós temos categóricas ordinais, como é o caso da escolaridade da pessoa, então ela pode ter ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação e por aí vai. Quando nós falamos sobre esse tipo de variável feature categórica, porque são categorias, entende? São categorias. Por exemplo, a pessoa que tem o ensino fundamental completo, então, ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo, são categorias. E elas têm uma certa ordem. Naturalmente, você pode pensar que primeiro é o ensino fundamental, depois o médio, depois o superior e por aí vai. Então, como tem uma certa ordem, uma coisa que geralmente é feita é você transformar essas categorias em números, porque o modelo de machine learning, quando a gente trabalha com machine learning, nós queremos ao máximo evitar utilizar textos.
Geralmente o que nós fazemos é uma coisa chamada de encoding, que é você transformar uma, uma categoria, um texto, em números. E aí o modelo ele vai gostar do que ele está vendo, ele vai gostar dos dados, e ele vai aceitar aqueles dados porque são dados numéricos. Então ele lida muito bem com dados numéricos e não gosta de dados eh, textuais, né? Ou categorias e por aí vai. Existem modelos que, assim, algoritmos que lidam com dados categóricos, mas a maioria das implementações dos modelos dos algoritmos que você encontrar, você vai ter que fazer essa transformação. E além disso, por trás das cortinas, o que é feito também são vários cálculos, então a matemática está sempre presente. Bem, a discussão aqui ainda vai um pouco mais a fundo, né? Ele diz que você transformar o, as variáveis categóricas em variáveis numéricas, assim, é transformar de, de texto para número, colocando, por exemplo, ensino fundamental 1, ensino médio 2 e por aí vai, nessa sequência, você resolve um problema, mas pode criar outros. Por exemplo, se você for utilizar um modelo de regressão logística, que assume linearidade entre as, as features e a variável target, isso pode ser um problema, porque pode ser que a relação da feature com a target não seja linear, ou seja, não seja crescente. Como você supôs, colocando 1, 2, 3, assim, de maneira crescente, mas a relação dessa feature com o target, o que você está querendo prever, pode não ser crescente. E essa discussão ele faz na página 49, tá? Então ele mostra até alguns exemplos aqui. Eu vou tentar mostrar aqui, em que aqui nós temos uma relação que não é linear, e do outro lado, aqui, nós temos uma relação linear da feature com a target. É algo que a gente pode também fazer alguns testes, testar e, e verificar mais para frente, quando a gente começar a utilizar os modelos, né, fazer alguns testes mudando as variáveis para ver os resultados e por aí vai. Mas o que é dito aqui na página 50 é que em alguns momentos pode ser que a gente não queira utilizar um modelo linear. Porque se o problema é essa linearidade, pode ser que a gente queira utilizar um modelo não linear, como uma árvore de decisão, uma floresta aleatória, para resolver o problema. Ou então a gente pode escolher uma outra forma de fazer a codificação ou encoding das nossas variáveis. Aqui ele dá a sugestão do One Hot Encoding. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse One Hot Encoding na próxima aula. Ok? Vamos terminar essa aula aqui fazendo só plotando um gráfico, que na verdade é uma parte que não faz parte aqui do exercício 6, mas ele coloca um código aqui só para a gente fazer um teste para mostrar que o mapeamento que nós fazemos da feature não necessariamente reflete na relação eh, que ela vai ter com a target, assim, de maneira não vai ser, pode não ser linear esse relacionamento, ok? Então tá até faltando um D aqui no livro quando você vê, mas é df clean 2. E aqui nós vamos pegar o ponto group by, nós vamos agrupar education, agrupar os dados de df clean 2 por meio de education. Então, para cada education diferente, nós vamos separar os dados, né, para cada tipo de, para cada valor de education, ponto .agg, e depois que nós agruparmos os dados, nós vamos agregar, aliás, calcular uma métrica aqui de agregação, né, fazer um cálculo de agregação que é a média. Vamos calcular a média em cima de cada grupo. E nós queremos calcular a média de uma coluna chamada default payment, default payment next month, e nós vamos calcular a média. Depois de calcular esse agrupamento aqui, ou seja, quando o grupo Education 1, ele representa uma taxa de default, que são de não pagamentos, né, de pessoas que não pagaram. A taxa de pessoas que têm Education 1 e não pagaram o próximo mês do cartão é de quase 20%. A taxa de pessoas da Education 4 é de quase
é de 7,5%, mais ou menos, tá? Então, mas aí ele cria aqui um gráfico, .plot.bar, com legend, ele desativa as legendas, dá um enter aqui, e aí vai gerar pra gente um gráfico. Visualizando no gráfico fica melhor, que quebra a linearidade, aparentemente esse 4 aqui, que onde vem aqui de maneira linear, né, mas depois tem essa quebra aqui. Uma outra coisa que é feito aqui é algumas configurações com Matplotlib, só para colocar um label, né, no eixo X, Y, primeiro, no eixo Y, e depois no eixo X. Não é default rate, é education, level, ordinal, encoding, executar. E agora nós vamos ver aqui que nós temos esses labels aqui. Fica um pouco mais amigável. Vamos colocar um ponto e vírgula na última linha para não mostrar aqueles textinhos aqui. E beleza, chegamos ao fim do exercício 6, ao fim de mais uma aula, mas nós vamos ter pelo menos mais um vídeo, porque nós temos o exercício 7 para a gente fechar os exercícios desse capítulo. No final do capítulo tem uma atividade também para vocês fazerem, e aí eu vou deixar escrito a atividade, vocês vão poder utilizar essa base, fazer a atividade, e na prática é que você vai conseguir a casca grossa que você precisa para atuar na área. Beleza? Bem, acabou esse vídeo, mas tem mais um, hein? Espero você lá.